Olá a todos que nos acompanham, sejam bem-vindos a mais uma entrevista do Estratégia Carreira Jurídica. Hoje ao meu lado está a Ana Maria Chalub, recém-aprovada para a magistratura, juiz aqui do TJ Paraná. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada. Então, Ana, para que a gente possa te conhecer, entender a sua trajetória, se apresente, por favor. Meu nome é Ana Maria Chalub, eu tenho 29 anos, sou natural de Rio Branco, Acre e sou formada em Direito. Ana, e há quanto tempo você está nessa trajetória da magistratura, que não é uma trajetória fácil, né? São muitas horas de dedicação. Conta pra gente como que tem sido. Eu estudo para concurso, de modo geral, há 3 anos e meio. E para magistratura, especificamente, eu comecei a estudar porque logo no início dos meus estudos teve a notícia de que sairia o concurso de juiz do meu estado, do Acre. Então, era o concurso que estava disponível e era uma carreira que eu já admirava bastante. Então, eu decidi fazer esse concurso. E desde então, eu pude conhecer a carreira. Assim, eu conhecia já como advogada, porque eu sou advogada, mas eu pude conhecer de fato como funciona o concurso e a atividade profissional em si, e me apaixonar e decidir que eu queria isso de verdade para mim, e continuei estudando e não parei mais até agora. Bom, e desde então você se encantou, né? Você começou com o concurso para juiz do estado do Acre, mas você chegou a prestar outros concursos de outros estados? Sim, cheguei. Esse concurso do Paraná foi o meu 5º concurso. Eu prestei TJ Acre, TJ Pará, TJ Goiás, TJ São Paulo e aqui o TJ Paraná. Desses concursos eu fui para a Oral do Acre e também fui sendo aprovada em outras fases dos outros concursos, que nem todos saíram resultado ainda está pendente, mas eu fui também para a segunda fase dos outros 5. Dos outros 4, na verdade. E em que momento a estratégia carreira jurídica entrou na sua rotina de estudos, na sua vida? Então, quando eu comecei a estudar, inicialmente, eu não sabia como funcionava direito, então eu comecei a estudar com um material para analista, que era o material para analista do Estratégia. Então, já desde o início, eu comecei com esse material. Depois, quando foi passando o tempo, o material para analista você consegue ter uma boa base, você consegue já ter uma visão do todo, que eu acho importante, essa é a forma que eu faço, a forma que eu estudo sempre primeiro no material mais conciso do início ao fim, para ver a matéria inteira, depois eu volto aprofundando nos temas que são necessários. Então eu usei bastante material de estratégia nessa época, para um material que era mais conciso, para ir do início ao fim das matérias. E aí depois eu comecei a aprofundar com outros materiais. Nessa época foi quando lançaram a assinatura de magistratura também. E aí eu assinei a assinatura de magistratura e aí passei a usar o material de magistratura especificamente para esses aprofundamentos que são necessários para algumas coisas na carreira da magistratura. Eu gosto bastante de usar também os simulados. Eu não reprovei ainda nenhuma prova objetiva na minha carreira de concurseira da magistratura. E eu usava bastante os simulados para ver o perfil de cobrança da banca, como eu estava, o que eu precisava estudar. Então, se eu fosse mal no simulado de direito civil, opa, essa semana eu vou estudar direito civil. E aí ia me orientando bastante por simulados. Além das provas, claro, é muito importante você fazer as provas que são da carreira. Acho que eu resolvi todas as provas de magistratura de 2015 até hoje. Mas além das provas, quando acaba, né, chega uma hora que acaba, as provas são finitas, então eu usei bastante os simulados também. E além dos simulados, que você já disse aqui que utilizou bastante, gostava, quais outras ferramentas dentro da sua assinatura você mais utilizava? Eu gosto bastante das rodadas, que são rodadas de temas que os professores selecionam para, assim, especificamente para cada carreira. Então tem as rodadas da magistratura, do MP, etc. Eu usei bastante, li bastante, acho que inclusive já caiu coisas das rodadas em prova que eu lembro de ter feito. Nas rodadas são incluídas sentenças também, então a gente usa também muito esses modelinhos de sentença. Eu usei bastante, acredito que eu usei um curso de processo penal inteiro do curso. Eu usei também direito, os materiais em si, né? Os PDFs que tem as matérias, eu utilizei bastante também, assim, de direito penal,
aprofundamento em direito processual penal, eu uso material do professor Leonardo, que foi um professor aqui do nosso curso de prova oral, de processo civil também, enfim, eu usei bastante coisa, é difícil, tem tanta coisa, é difícil até lembrar o que tem, mas foi isso, mais ou menos. Você está aproveitando bastante, né, a assinatura? Eu uso bastante, eu uso também até no meu trabalho, por exemplo, lá tem as assinaturas de procuradoria, que você tem acesso também, na assinatura que eu tenho acesso. Então, às vezes, tem uma peça que eu preciso, então eu olho lá na assinatura de procuradoria, tem lá também. Então, eu uso também para isso. Bacana. E você percebeu uma mudança no seu desempenho, uma melhora nos seus estudos e resultados depois de adquirir o material de estratégia? Olha, eu uso desde o início, né? Então, é difícil colocar uma comparação, porque não tem, eu usei desde o início, só mudou que era antes usava de analista e depois passei a usar de magistratura, mas é difícil, não dá para comparar, né? Sim, mas dentro disso, por exemplo, da magistratura, você sente que está sendo bem amparada, está tendo bons materiais, o seu desempenho tem sido bom ao longo dessa trajetória? Sim, tem sim. Eu uso bastante para consulta, às vezes, perguntas que eu não sei a resposta, eu olho lá no material de magistratura, geralmente tem. Quando não tem, tem o fórum, que a gente pode perguntar para os professores diretamente. Eu me sinto, assim, bem amparada, gosto bastante do material, tanto que eu continuei usando até ser aprovada, não troquei. Muito bom. Bom, você já passou pela prova objetiva, né? Já passou por algumas fases importantes para estar aqui hoje na prova oral. Conta pra gente como tem sido essa sua preparação para a prova oral, que é a última, né? Passou na prova oral, você é juíza. Como que tem sido a sua preparação? A preparação para a prova oral tem duas coisas muito importantes. Quando você passa para a prova oral, você vai para a inscrição definitiva, que é documentos, exames, etc. Essa parte é muito estressante, porque a gente tem que ir atrás de documento, não consegue, o exame dá errado, desmarca, atrasa, enfim, é um estresse. Nesse ponto tem sido estressante. No ponto de estar na prova oral com relação ao conteúdo e ser aprovada, tem sido maravilhoso, assim, eu sou muito animada, eu gosto de fazer prova, é engraçado, a gente fica nervoso, não sei o quê, mas eu gosto de fazer prova. Eu passei o período da pandemia inteira trancada em casa, sem poder sair, não tinha o que fazer, estudando. Então, quando reabriu para fazer prova e a gente pôde sair e fazer prova, foi um alívio. E para fazer prova oral, estou muito animada. Então, tem sido muito legal. A preparação específica para a prova oral, ela envolve muito treino. Você vai continuar estudando da forma que você já estuda. Então, eu normalmente estudo umas 4 horas por dia, então continua igual, as mesmas 4 horas, estudando as mesmas coisas, revisando no mesmo material. Não tem grande diferença. Mas aí você vai adicionar a isso os treinos com os colegas, praticamente todos os dias, os treinos em cursos específicos, como o nosso curso aqui, com os professores, sendo arguída, pegando feedback. Então, é basicamente isso. É uma preparação muito similar às demais fases, mas adicionando esses treinos e adquirindo a capacidade de verbalizar tudo que você está estudando. Bom, e em relação a esse curso, esse final de semana, né, ontem vocês tiveram uma preparação, foram divididos em grupos, quais dicas, feedbacks e orientações você recebeu que você antes não estava prestando atenção e agora você teve essa orientação e a partir desse momento você vai melhorar? O que você extraiu de ontem? Olha, eu acho que o ponto principal do nosso curso ontem foi a personalização para o TJ Paraná. Os professores que são do TJ Paraná, eles trouxeram essas considerações sobre a banca, de muitas coisas que eu não sabia, não fazia ideia, porque embora você estude a banca, o que você tem acesso é o que está na internet. E eles têm um acesso mais próximo, então eles trouxeram informações mais personalizadas sobre os examinadores que eu não sabia. E aí, com relação aos treinos, eu achei muito interessante os feedbacks da fono e da psicóloga relacionados à postura, velocidade de fala, coisas que são relacionadas, que a gente geralmente não percebe, especialmente por conta do treino em pessoa, porque a gente treina muito na internet, no Skype, etc. Então, no treino em pessoa, dá para a pessoa ver a sua postura, como você tá, como você entra na sala, como você toma água, assim, detalhes que você pode aperfeiçoar para sua prova. Muito bom. Como que foi a sua
arguição hoje? Foi muito boa, eu gostei dos feedbacks, as perguntas foram pertinentes, foi bem legal. E daqui para frente, quais dicas e recursos você vai utilizar para você continuar treinando até o dia da prova, hein? Olha, eu acho que eu já tenho sessão ali com a fono e com a psicóloga. Eu pretendo continuar usando os mesmos materiais, sabe? Eu acho que... E até como foi enfatizado, eu já achava isso, os professores enfatizaram no curso, que na prova oral não é hora de inovar. Você tem o seu material, você tem o que você faz, você vai continuar naquilo e continuar treinando e levar as dicas que a gente recebeu para o nosso dia a dia de treino e tentar ir aprimorando a nossa forma de falar e de expor o que a gente já sabe. Se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está nos assistindo, algo que você considera essencial na sua trajetória, qual seria? Se eu fosse dar uma dica para os concurseiros que estão assistindo e para as pessoas que pretendem também entrar na magistratura, é que não tem uma fórmula mágica. Se alguém vai te vender uma fórmula mágica, não existe. O que existe é o seu esforço, é você saber que você está fazendo todo dia, porque demora, não tem ninguém que passou rapidinho, até as pessoas que passaram rápido é porque já estudavam na faculdade, já eram dedicadas. Então, o que existe é o seu esforço e é você fazer o melhor que você pode todo dia. Tem dias que você não consegue estudar tudo que você queria, você não consegue cumprir as horas que você queria, mas todo pouquinho que você consegue, você chega um pouco mais perto. E o que eu posso falar para finalizar é que vale a pena, sabe? Às vezes, quando você tá em casa estudando, você tá pensando, nossa, todo mundo tá saindo, tá todo mundo indo viajar, e eu tô viajando para fazer concurso, tô gastando meu dinheiro com concurso e eu não faço nada da vida. E, gente, vale a pena, sabe? Todo momento que você tá estudando, o empenho que você coloca, físico, o desgaste físico, emocional, financeiro, tudo vale a pena, continua que quando você chegar lá, você vai ver que eu tô certa. Em algum momento você pensou em desistir? Não, eu escolhi e fui. Eu nunca questionei assim, será que dá pra passar? Será que não dá? Será que sobe, desce? Não. É o que eu vou ser? Juíza, o que eu tenho que fazer? É isso aqui. E fui, só isso. Independente das reprovações que tiveram ao longo do caminho? Eu não tive muitas reprovações, eu fiz 5 objetivos, passei nas 5, fiz as discursivas que já saíram resultado, eu passei. Eu reprovei uma sentença, mas era num estado que eu não queria muito, então foi tranquilo. Mas assim, com relação a isso, eu posso falar para quem tá assistindo que você tem que fazer muita prova em casa. Então, você foi fazer sua prova objetiva e na primeira prova objetiva você já passou. Mas eu já tinha feito 10 provas objetivas em casa e não tinha passado. Então, você tem que fazer as provas em casa. Antes de você ir fazer de verdade, faça prova, faça simulado, veja o seu nível e aí você vai poder se avaliar e você vai conseguir. Muita determinação, né? Se você está assistindo a entrevista da Ana Maria Chalub hoje, significa que ela passou. Ela é juíza do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Parabéns, Ana. Obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui também, muito obrigada pela audiência. Se você quiser ver outras histórias incríveis de determinação como a da Ana, é só você navegar aqui no nosso canal. Até mais.